Então conta pra gente o que é essa rotulagem nutricional. Quando a gente fala em rotulagem nutricional, a gente está falando de todas aquelas informações que vêm na embalagem dos produtos com o objetivo de descrever as propriedades nutricionais daquele alimento. Então, qual que é o objetivo dessa informação? É fazer com que a gente tenha informação suficiente para fazer escolhas mais conscientes em relação aos alimentos que a gente consome. Então, falando em informação nutricional, a gente tem dois tipos de rotulagem nutricional. A gente tem a informação nutricional obrigatória e tem a informação nutricional complementar. Eu vou explicar qual que é a diferença de cada uma delas. Então, quando a gente fala lá da informação nutricional obrigatória, normalmente a gente está se referindo àquela tabelinha que vem na parte de trás da embalagem do produto e que tem lá as informações sobre alguns componentes daquele produto que a gente vai consumir. Essas informações elas foram regulamentadas pela RDC 360 em 2003, então já há muitos anos que a gente tem essa norma, e ela que tornou obrigatória a rotulagem nutricional dos alimentos embalados. E ela é uma norma que ela é comum a todos os países membros do Mercado Comum do Sul, Mercosul, que é justamente para facilitar a comercialização de alimentos entre esses países. Então, quando a gente olha lá na informação nutricional, naquela tabelinha que vem na parte de trás dos produtos, então, por exemplo, quando a gente pega uma embalagem de leite, quais as informações que a gente vai encontrar lá? Então, a primeira informação que vem lá em cima é a porção do alimento. Então, a gente tem, no nosso exemplo da embalagem de leite, a gente tem que a maioria é de 1 litro, mas a porção de leite é 1 copo, que seria equivalente a 200 ml. Então, essa é a primeira informação que a gente vê lá em cima da tabela. E aí depois a gente tem a quantidade de cada um dos componentes nesse alimento referentes a essa porção. Então, quando a gente olha lá, por exemplo, o valor energético do alimento, a gente está vendo quanto que tem de energia nessa porção de 200 ml. Então, quais os componentes que são obrigatórios no rótulo de cada produto? Então, o primeiro é o valor energético, e aí a gente tem também carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e sódio. Esses são os componentes obrigatórios em todo o produto embalado. Outras vitaminas e outros minerais, eles são opcionais. Então, normalmente a indústria ela vai colocar essas informações quando é um alimento que normalmente é um alimento enriquecido. Então, se ela vem lá falando no rótulo que o alimento é enriquecido com vitaminas e minerais, ela vai colocar essas informações lá no rótulo. Ou em alguns produtos, como por exemplo, citando aqui o nosso exemplo do leite, a gente pode encontrar a informação do cálcio, já que a gente sabe que o leite é um alimento rico em cálcio, a gente tem essa informação lá no rótulo muitas vezes também. Além das quantidades para cada um desses componentes, a gente tem também a porcentagem do valor diário. Então, essa porcentagem ela é baseada numa dieta de 2.000 quilocalorias. Esse é um valor médio, não é que essa é a necessidade para todo mundo. Então, cada indivíduo vai ter a sua necessidade de energia, mas esse é um valor médio que a gente usa para fins de rotulagem nutricional. E além das quilocalorias, a gente tem também o que seria recomendado para cada um dos componentes que está declarado ali no rótulo. Então, essa porcentagem ela vai mostrar para a gente o quanto que uma porção desse alimento contribui para cada um desses componentes. Então, de novo, mencionando o nosso exemplo do leite, se a gente olhar lá, o cálcio, a gente vê que 1 copo de leite tem 210 miligramas de cálcio, que corresponde a 21% do valor diário. Então, a gente sabe que ao consumir 1 copo de leite, a gente já garantiu 20% do que a gente precisa de cálcio num dia. Então, esse é o tipo de informação muito importante que a gente consegue interpretar ali no rótulo dos alimentos. Então, além da rotulagem obrigatória, que é essa tabelinha, a gente tem também a informação nutricional complementar ou alegações nutricionais. Essas informações elas são de declaração voluntária, ou seja, a pessoa que produz e vende aquele alimento, ela só vai declarar se ela quiser. Então, são normalmente informações mais destacadas que vêm na frente da embalagem
e elas trazem informações sobre o nível absoluto ou relativo de determinados componentes. São informações que vão favorecer a venda daquele alimento. Então, são frases curtas, como por exemplo, baixo em calorias, rico em cálcio, alto teor de fibras, e que vão descrever características positivas desse alimento. Então, é muito comum, por exemplo, quando a gente pega uma embalagem de aveia lá no supermercado, a gente vê na frente da embalagem escrito fonte de fibras. Então, a gente sabe, a maioria das pessoas sabe que é importante consumir fibra, e vendo essa informação ali na frente do rótulo de forma destacada, vai favorecer a venda desse produto por ser um atributo positivo. Com certeza.